A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos, mais um domingo, para a honra e glória do Senhor, para estar fazendo o ensino da lição. A lição de hoje é a lição de número 10, o ministério de mestre ou doutor. O texto áudio está em Romanos, capítulo 12, no versículo 6 e o 7. Diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Verdade prática: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Duas coisas. Primeiro, no texto áureo, quando na carta aos Romanos, Paulo vai dizer que haja dedicação ao ensino. Mas eu gostaria de complementar dizendo que, como Deus, a lição ela vem mostrando que Deus nos dá dons. É Ele que dá. E Ele dá a todos, conforme a necessidade. Então, que cada um de nós venha despertar para usar este dom com dedicação. O que é a dedicação? A dedicação, ela é a qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou algo devotamente, com entrega, com sacrifício, manifestação de amor, apreço, consideração. Quando você se lança sobre algo, quando você se desdobra sobre aquela situação, quando você se entrega àquilo, que nós viemos fazer a obra do Senhor com entrega, com amor, com dedicação, que viemos usar os dons que Deus nos dá, porque a cada um Ele dá, não há diferença, só que Ele vai usar o que nós temos de melhor dentro daquilo que Ele necessita, amém? E a segunda questão que está na verdade prática, que é a vocação, os vocacionados por Deus no ministério, que são chamados para edificar a igreja. Paulo vai dizer que os dons são dados para a edificação do corpo de Cristo. E quando a gente fala em vocação, eu estou falando daquele que tem uma inclinação, aquele que tem uma tendência, aquele que tem habilidade, que leva a exercer determinada carreira ou profissão. Vocação é aquilo que eu já tenho como tendência dentro de mim, mas que o Senhor aprimora e faz fluir, porque o que faz fluir nas nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Assim como quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, é através da condução do Espírito Santo que nós exercemos da melhor forma os dons que Deus nos dá. A leitura bíblica em casa, ela está em Mateus 7, 28 e 29, ela está em Atos 13, versículo 1, Romanos 12, 6 e 7 novamente, e em Tiago 3, 1. Ao invés de fazer essa leitura, eu gostaria de trazer para os irmãos o que a Bíblia pentecostal, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela fala sobre os mestres. E vou fazer a leitura de Tiago. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Amém? Porque, no resumo, todos eles vão estar falando. Primeiro, em Mateus 7, ele fala do ensinamento de Jesus, que Jesus ele ensinava com autoridade, que ele não ensinava como os escribas, porque os escribas eles ensinavam daquilo que eles ouviram falar, mas Jesus falava daquilo que ele tinha conhecimento. Eu vos digo, e não assim diz, segundo fulano falou, segundo Beltrano falou. Não, Jesus falava com propriedade, e isso dava a ele autoridade para falar. E em Atos ele vai falar que a igreja de Antioquia, ela tinha doutores, pastores, vai falar de Barnabé, vai citar apenas nomes. Mas para a edificação, para a estruturação, para fazer sentido, eu gostaria de dizer aos irmãos que, segundo a Bíblia de Estudo, doutores e mestres, né, quando a gente vai fazer o ensino de Efésios, o estudo de Efésios, ele vai dizer que os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. A missão dos mestres bíblicos é defender, preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que lhes foi confiado. É sozinho, irmão? É sobre a ajuda do Espírito Santo. Tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo e dos apóstolos, e nisto perseverar,
da mensagem original de Cristo. O propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade, é produzir santidade através da palavra, levando o corpo de Cristo a um compromisso inarredável, algo que a gente não possa voltar atrás, com um modo piedoso da vida segundo a palavra de Deus. As Escrituras declaram que o alvo da instrução cristã é a caridade de um coração puro e uma boa consciência de uma fé não fingida. Logo, a evidência da aprendizagem cristã não é simplesmente aquilo que a pessoa sabe, mas como ela vive. Não é só o meu falar, é o como eu vivo, como eu procedo, quais são as minhas atitudes, como é o meu agir. E a manifestação na sua vida, do amor, da pureza, da fé, da piedade e da sinceridade. Conhecendo isso, é Tiago, no capítulo 3, versículo 1, que vai fazer uma advertência. Ele vai dizer assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Tiago vai dizer que nós devemos ter responsabilidade com aquilo que sai da nossa boca, que nós não devemos ensinar de nós mesmos, que nós não devemos ensinar conforme as nossas paixões, conforme as nossas vontades, conforme o nosso achismo, que nós devemos ter cuidado porque estamos ensinando e ministrando a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. E quando nós transmitimos esse conhecimento, é preciso ter cuidado, prudência e atenção para que não se influencie de forma errada, levando a falsa doutrina, levando a falsos conhecimentos, levando as pessoas a pecarem. Ai daquele que levar o pequenino a pecar. E hoje nós vemos muitas doutrinas de engano, doutrinas de ensinamentos, muita coisa errada sendo ensinada, porque se quer agradar o homem e não levar este homem a se desagradar para levar a Cristo. Jesus diz que se a gente quer ter uma vida com Ele, que a gente deve negar a si mesmo. Negue a si mesmo e segue comigo. Como é que eu vou negar a mim mesmo se eu entro numa igreja em que a palavra que é pregada, ela valoriza as minhas deficiências? Ela não me confronta, ela não me constrange, ela não me leva a uma modificação de vida. Tiago está fazendo uma advertência para que não se pregue os falsos ensinamentos achando que está tudo bem. Não, não está não. Porque as coisas de Deus, a obra do Senhor não se faz de qualquer maneira, sejam para os mestres ou pastores ou presbíteros ou diáconos ou quem tiver dom de Deus para trabalhar na obra do Senhor e falar do Senhor. Se o fizer de qualquer forma, não receberá um juízo muito suave, porque ai daquele que leva o pequenino a pecar. A palavra já diz, ela nos orienta. Erra consciente. Não tem como não errar e dizer que eu não sabia. Infelizmente, irmãos, é um pouco duro dizer, mas o Senhor é quem nos julga. Deus vai nos julgar. E Ele sabe exatamente o que tem dentro do nosso coração. E Ele sabe exatamente quais são as nossas deficiências. Porém, quando eu digo sim para Jesus, passo pelo discipulado, passo pelo batismo, frequento cultos de igreja, frequento escola bíblica dominical, tenho conhecimento da palavra de Deus. Se eu falhar, se eu levar alguém a falhar, o meu julgamento não é o mesmo daquele que vive na ignorância, daquele que nunca conheceu Jesus. O peso, o julgamento que cabe ao crente que se permite ensinar e viver de maneira inadequada, uma maneira que não agrada ao Senhor, não tem o que dizer. Não dá para dizer que vai para o céu. Não dá para dizer que Deus não vai pesar a mão. Não dá, porque eu estaria confrontando com a palavra. Porque se o Senhor diz que ai do que leva o pequenino a pecar, como é que eu vou dizer que o meu testemunho de vida é errado
levou o outro a pecar, levou o outro ao espírito de engano, e Deus vai chegar lá, vai passar a mão na minha cabeça e vai dizer, bem-vindo, bem-vindo meu filho, filho do meu pai, bem-vindo, bem-vindo. Como? Como? Não tem como. A conta não fecha, meu irmão. Vamos estar iniciando. Na introdução, o Ministério do Ensino da Palavra ele é primordial para a igreja exercer o discernimento do que tange ao tempo em que vive, ou seja, para que eu consiga me encaixar, para que eu consiga diferenciar, para que eu tenha conhecimento, discernimento dentro do que está certo e o que está errado. Eu preciso do ensinamento, eu preciso desse conhecimento, tanto da cultura, da teologia, da parte da filosofia, dentro do meu contexto atual, eu preciso. Ele é necessário, ele é tão importante que a função do mestre na igreja que as escrituras declaram é o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Mestre, doutor, tem dom de ensinamento, dedique-se, mergulhe no conhecimento, busque mais, para não ensinar superficialmente aquilo que não tem base sólida para que os irmãos consigam defender a fé. Amém? No primeiro tópico da lição, ele vai trazer Jesus, o mestre por excelência. Nós vamos tratar da pessoa de Jesus. E o comentarista ele começa falando de Jesus como mestre da Galileia. E ele vai citar os feitos de Jesus. Ele vai dizer que Jesus era um doutor incomparável, que ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, no ministério terreno, seus sermões, ensino, discursos eram inflamados pelo amor às pessoas e não às coisas, diferente dos escribas, que tinham amores materiais, interesses, segundas intenções, terceiras, quartas, quintas, e viviam uma vida de falsos ensinamentos, né? Vivia uma coisa e praticava, ensinava uma coisa e praticava outra. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam tinham duas opções. O comentarista ele vai dizer que ou as pessoas o amavam ou as pessoas o odiavam. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Como é impossível que as pessoas entrem na igreja, ouçam as palavras e fiquem indiferentes àquilo que elas estão escutando. Porque, sim, ele vai colocar que Jesus ele transtornava a consciência do acomodado. Ao acomodado, o Senhor ele perturbava a consciência. Ele chamava as pessoas, ele confrontava com o pecado daquelas pessoas. Mas ele vai dizer assim, e aquietava o coração do perturbado. Aquele que estava angustiado, aflito, necessitando de cura, necessitando de uma libertação, necessitando de Jesus, aquele sim encontrava paz em Cristo Jesus. Mas o que estava acomodado na prática do pecado, vivendo os enganos, vivendo como se não houvesse amanhã, esses sim ficavam muito incomodados com a mensagem de Jesus, ficavam extremamente transtornados com os ensinamentos de Jesus. Jesus, o mestre divino. Em visita a Jesus, o mestre da lei chamado Nicodemos. Aí ele vai falar de Nicodemos, dizendo que Nicodemos foi educado nas melhores escolas religiosas de Israel. Ele era um grande conhecedor das escrituras hebraicas e que Nicodemos ele reconhece em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Está em João 3, capítulo 3, versículo 1 e 2. E esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus ele é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. No terceiro subtópico, ele vai falar do mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, ele levanta-se da ceia, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus, é o comentário do comentarista desse mês, né?
Que cena chocante. A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade no versículo 6. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés da pessoa. Para a gente ter noção de que grau estaria o mestre naquele contexto, naquela época. Como eram tratados os mestres. Era inimaginável que ele pudesse se encurvar para lavar o pé de pessoas leigas que não tinham conhecimento. Jesus era um mestre e deu o exemplo aos seus discípulos. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era um mero discurso. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus ele ensinava em espírito e vida. Ele ensinava com testemunho próprio de vida, fazendo. Não de muito falar, mas de fazer. Jesus diz que a gente tem que parar com o excesso de falação e começar a agir, a fazer. Né? Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Jesus ele nos ensina que não é porque somos mestres, doutores, teólogos, estudiosos, diplomados, formados, com anel de bacharel no dedo, que somos maiores ou melhores do que os outros. Porque temos o dom de profecia, o dom de revelação, porque temos o dom de maravilhas, dons de curar, dons de falar em línguas, dons para pastores, doutores, presbíteros, diáconos, que nós temos que nos colocar acima dos outros. Todos os dons são dados aos irmãos para que possamos uns ajudar os outros para o fortalecimento do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, e não para que haja uma diferença, uma coisa, como se a pessoa fosse o próprio Deus vivo dentro da igreja entrando. Então ele nos ensina o exemplo da humildade. Quanto mais nós temos que servir. Mais temos que servir. Quanto mais Deus nos dá, mais nós devemos usar o que Ele nos dá para o bem do outro. E não para o nosso próprio bem. Irmão, a nossa vida ela é edificada quando... Vamos olhar o exemplo de Jó. Quando foi que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando Jó orou pelos seus amigos. Jó orou por aqueles que o estavam ali acusando ele. Ele ofereceu aquele sacrifício, ele fez a oração pelos amigos que o estavam acusando. Tudo aquilo que ele tinha, ele deu em forma de oração. Para quê? Pelo bem dos amigos. E aí Deus mudou o cativeiro. É a mesma forma, se eu estou em sofrimento, se eu estou em alguma situação, em alguma provação, e eu começo a servir ao Senhor, eu começo a caminhar na direção do Senhor, o Senhor ele faz o caminho de nos olhar, contemplar a nossa necessidade, nos alcançar. Quanto mais eu caminho para o Senhor, mais Ele me enche dele. Quanto mais eu ando na direção do Senhor, mais Ele me preenche, completando a minha vida espiritual. Não do que é material, mas do que é espiritual. E também material, porque nós estamos vivendo num mundo de carne, contas para pagar, vestir, calçar, filho, educação, um monte de questões que o Senhor conhece. Mas não é para que fiquemos soberbos e avarentos. É para que nós possamos dar glória a Ele e usar o que Ele nos dá para a obra. Segundo tópico, o ensino das Escrituras da igreja no primeiro século. O que ele vai falar agora? Ele vai falar da ordem que Jesus dá. Quando Jesus ele ascende aos céus, ele determina aos discípulos que eles fossem a todas as nações. Ide por todas as nações e pregai o evangelho a toda a criatura. Só que ele faz uma ordenança, que eles aguardem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Eu recebo a ordem de ensinar, mas ele diz assim, minha filha vai se capacitar, vai se preparar, vai estudar, lê a minha palavra.
Aí o que a pessoa faz? A pessoa não lê nada, não estuda nada, já se sente capacitada e quer ir em desobediência porque ela sentiu que tem um chamado. Meu irmão, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Se o Senhor diz para esperar, espere. Se o Senhor diz para aguardar, aguarde. E aí ele vai falar que através daquele momento de Atos 2, o discurso de Pedro ele foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. O que acontece? Para que eu possa falar de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. De que forma? No que a Bíblia me diz e nas experiências que eu vivo com Ele. Eu não posso falar de Jesus que eu não conheço. Eu não posso falar de um Jesus que eu conheço rasamente e superficialmente. Há um Jesus que morreu na cruz, mas o que mais ele fez? Quem mais ele foi? Quem ele é na sua vida hoje? Como mestres e doutores, nós precisamos estar prontos. O mestre, o doutor, ele precisa estar pronto para levar as pessoas a esse questionamento. Mas como sem conhecimento? Como sem ler, como sem estudar, como sem se capacitar, como sem ir além, como sem se desdobrar sobre aquilo, sem se dedicar a esse ensino. Né? A doutrina dos apóstolos. Ele vai dizer que no texto de Atos 2,42, ele informa que os primeiros convertidos, eles perseveraram na comunhão e no partir do pão. Eles continuaram repetindo, né? Os ensinamentos das orações. Além disso, ele acrescenta que em cada alma havia temor, que muito hoje a gente não vê, né? Havia temor em cada alma, né? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. A doutrina que ele chama aqui dos apóstolos, ele põe entre aspas, aqui referida, trata-se do conjunto do ensino de Cristo ministrado por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Como ter crescimento? Precisa ser constante. Não pode ser um dia aqui e outro ali. Eu vou ministrar hoje. Eu vou ensinar hoje. Eu vou ler hoje. Meu irmão, conhecimento depende de dedicação. Depende do quanto você caminha para Jesus, do quanto você caminha dentro da leitura da Bíblia, depende do quanto você busca a face do Senhor. Da mesma forma, nesse contexto, o que ele está chamando de doutrina dos apóstolos era o conjunto dessas ações eficazes, constantes, né, de estar ensinando de Cristo às pessoas. Passando para o terceiro tópico, ele vai falar do ensino persistente, ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram integrantes do colégio apostólico. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, nos lares, falando aos anciões de Éfeso, e ele vai falar de Paulo. Mas aqui ele traz a referência de Atos 5,42, que diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou como um verdadeiro mestre, que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. O Pai Celestial, igualmente, ainda nos dias de hoje, ele deseja levantar mestres na sua igreja. Vivemos dias em que seu ministério nunca foi tão necessário. É tanta idolatria, são tantas doutrinas falsas. Hoje nós vemos, né? Porque parece que não
não é brigando, né? Mas é calando e não mostrando que existem essas doutrinas de engano. Existem igrejas abertas que, na verdade, não está se pregando o evangelho genuíno, está se pregando o homem, está se pregando as coisas deste mundo, a vaidade, a ganância, a idolatria, que às vezes a gente pensa, quando você pensa em idolatria, você pensa em imagem, você vai se referir a uma imagem, a um santo, uma outra coisa, mas e quando a idolatria é no pastor, é no cantor, né? É em quem está ministrando? Quando a idolatria, quando é que o crente consegue perceber que aquilo ali que ele está sentindo, que está fazendo ele ao culto, na verdade não é para o Senhor, é para o homem. Eu estou indo ao culto para prestar o culto a Deus, ou estou indo ao culto para prestar o culto ao homem? Eu estou indo valorizar o homem que vai lá cantar, ministrar, ou eu estou indo para valorizar a Cristo e a mensagem que ele tem para me dar? Hoje nós não podemos fazer vista grossa, nem fazer de conta que nós não sabemos o que tem do lado de fora, porque o ensinamento ele tem essa função. E quando eu declaro Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu também faço parte desse chamado em que ele diz que eu tenho que ir e levar o evangelho a toda criatura. Então eu não posso, meu vizinho vai lá naquela igreja que ensina aquelas coisas lá, aquela igreja do fundo preto lá, deixa ele lá. Não. Se você tiver oportunidade, converse com o seu vizinho. Fale do amor de Cristo. Mas é aquela coisa, a gente se limita, mas quando o testemunho de Jeová bate a porta das pessoas pela manhã cedo, se você disser que eu não quero ser não porque eu sou crente, ele ainda assim ele te confronta. Então vamos conversar sobre essa Bíblia que você tem. Ele não se intimida por isso. E nós não devemos nos intimidar. E nós, como conhecedores da palavra, precisamos realmente nos aprofundar para realmente saber o que dizer às pessoas. Como é que eu vou conversar com alguém de outra doutrina, de outras religiões, se eu não tenho conhecimento? Aí o testemunho de Jeová vai bater na minha porta e eu vou ser obrigada a escutar, porque eu não tenho contra-argumento. Como é que eu vou falar para ele que ele está mencionando sobre um Deus errado? Como um evangelho que não existe, que o evangelho que ele está ensinando é limitado, só convém às necessidades dele. Como? Eu usei esse exemplo porque eles são os mais persistentes. Tenho certeza que cada um dos irmãos já foram abordados pela manhã na sua casa por alguém batendo na sua porta para falar de Jesus, e você vai dizer para ele que você é crente, ele te confronta. Nós não devemos nos intimidar, nós não devemos não é brigar, mas não é nos intimidar e aceitar tudo que o mundo fala, porque a palavra mesmo vai dizer que nós não devemos nem nos assentar com eles, que nós não devemos receber falsos ensinamentos de jeito nenhum, de maneira nenhuma, né? No segundo subtópico, ele vai falar da responsabilidade de um discipulado contínuo. Eu vou já separando aqui em 2 Pedro. Na segunda carta de Pedro, ele vai falar sobre os falsos ensinamentos. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido ele é batizado. Só que o comentarista da revista ele vai dizer que isso é um conhecimento equivocado. Isso é uma situação equivocada. Por quê? O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos para toda a vida. Por isso que ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé. Ele é um aprendizado diariamente, permanente, contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Então isso não para. Nós não devemos parar, nós devemos ser constantes nos dispor para aprender as coisas. E os mestres para ensinar, nós devemos estar cada dia mais aptos a ensinar, buscando conhecimento, entendendo o que está vindo por aí para preparar a igreja do Senhor diante das coisas, porque de muito tempo, olha o que está aqui escrito em 2 Pedro, 2 Pedro, 1º versículo, e também houve entre o povo falsos profetas,
Como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, de negação do Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. A segunda carta de Pedro, ela vai falar sobre esses falsos ensinamentos, né? Porque para que nós estejamos alertas, porque vai acontecer, já está acontecendo, já acontecia antes e continua acontecendo nos dias de hoje. Não é surpresa que as coisas acontecem, né? Então, ele vai dizer que nós devemos persistir e perseverar. Terceiro, requisitos necessários ao mestre. Ele vai apresentar alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com dom ministerial de mestre na sua época. Letra A, um salvo em Cristo. Não pode haver dúvida quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado. O que ele vai dizer é que, infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que elas estão ensinando. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. É por isso que nós precisamos estudar cada dia mais para ter firmeza e mais ainda mergulhar e ter experiências com o Senhor. Porque são as experiências que eu tenho que vão me solidando, vão me dando base, vão solidificando a minha experiência, o meu testemunho, o meu conhecimento, para que eu tenha estrutura, para que eu tenha firmeza naquilo que eu falo. Letra B, o hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco também lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? Como? Como irão se não há quem pregue? Como, se as pessoas não leem o Evangelho, elas vão pegar a palavra de Deus? O hábito da leitura era levado a sério no ministério de Paulo. Paulo era um homem muito culto. Era um homem que foi ensinado os idiomas, ele estava preparado intelectualmente para isso, né? Hoje nós temos que vigiar muito, porque nós temos a internet, o celular que a gente vai, navega onde tiver que navegar, pesquisa o conteúdo que tiver que pesquisar, faz as pesquisas que tiver que fazer, mas muitas vezes nós estamos no superficial, satisfazendo apenas a nossa carne, as nossas curiosidades, as nossas vaidades e buscando pouco alimentar o nosso espírito. Nós precisamos ter essa dedicação quando tratar da palavra de Deus. Qual é o tempo das 24 horas do meu dia que eu dou ao Senhor para conhecer e me aprofundar na palavra dele? Quando eu tenho que pegar o celular para ler, mesmo que seja a Bíblia online, mesmo que seja o discipulado, não, que seja o devocional, que você vai baixar um aplicativo de devocional. Quanto tempo você se dedica àquela leitura sem que você se distraia entrando nas redes sociais? Quem tem que policiar o seu tempo, meu irmão, é você. Somos nós. Porque, infelizmente, é bênção se nós soubermos usar. Mas se não souber usar, vira maldição. Aí você entra para estudar, entra uma mensagem no WhatsApp, daquela mensagem no WhatsApp você já entra no link, aquele link já levou você para a rede social e aí você já vai vendo a vida de um, do outro, e quando vai ver a hora se passou e o tempo que era do Senhor ficou para trás. Aí você não edifica, você não cresce, a mente vai começando a ficar dormente porque os seus interesses vão mudando. Coloque o Senhor como prioridade sobre a sua vida. Letra C, o preparo intelectual. A Bíblia é um instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões, estruturas, exegéticas, linguísticas, para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposição da palavra de Deus. E aí eu gostaria de acrescentar, por quê? Existem os cursos de teologia. A nossa pastora mesmo, ela tem um núcleo da faculdade aqui na cidade de Araruama, e aí ela ministra os cursos de bacharel em teologia, os cursos a cada segundo sábado do mês, aí tem lá o livro, estudando a Bíblia, capítulo por capítulo,
E aí você se pega às vezes conversando, mas eu não estudo teologia não. Primeiro que eu não quero ser pastor. As pessoas têm uma visão enganosa de que quem estuda teologia vai virar pastor. Pastor é chamado. Pastor é dom. Nós já estamos aprendendo aqui que pastor é dom. Eu estudo teologia para ter conhecimento das Escrituras, para entender o contexto, para entender de que forma, qual foi o princípio, qual foi o objetivo, para entender mais do que superficialmente aquela passagem, aquele personagem, para saber mais da vida daquele homem de Deus que foi usado desde Gênesis e Apocalipse. Quantas pessoas foram usadas, quantas pessoas o Senhor usou e falou e deixou seus testemunhos. É para ler superficialmente? Impossível, não. Existe uma história, existe um contexto cultural daquela época que muitas vezes quando nós vamos estudar, aquilo se aplica hoje nas nossas vidas. O que a teologia nos traz é conhecimento, para que nós estejamos protegidos de toda a roda de doutrina, todo vento de doutrina. Aqui ele vai dizer, em Efésios 4, capítulo 4, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente a igreja. Como é que você vai estar preparado para discernir aquilo que é dito no altar, aquilo que é dito numa oportunidade, aquilo que é dito em algum lugar, se você não se aprofundar? Os cursos de teologia, estudando a Bíblia livro por livro, ele faz um crescimento espiritual. Quer ver uma outra questão? A pessoa ela tem um chamado para fazer visita em hospital, em presídio. Se não fizer a capelania, não tem como ir. As leis elas estão se apertando para evitar, para inibir os excessos dos crentes de hoje em dia, que nós precisamos falar que existe. Então, se você não tiver a sua carteirinha de capelania, você não vai poder fazer visita no hospital para levar a palavra. Não pode entrar. Lá na Fatality tem um curso. Como é que você não vai se especializar para seguir o seu chamado, se o seu chamado é fazer visita em presídio, em hospital, ainda estar presente em algumas situações, ambiente escolar? A capelania hoje ela é usada em outros setores, em outros locais, em outros ambientes. Então, meus irmãos, me perdoem, mas no dia de hoje, a ignorância é aquela que nos leva a ignorar os fatos. Tá? É muito a gente se reprimir e dizer assim, mas eu não sei não, mas é só isso, é só... Não, meu irmão. Você tem oportunidade, você tem um dia livre, você tem 2 horinhas para dar para o Senhor, procure e vai estudar. Mas eu não quero pregar por aí, não precisa, meu irmão. Se não é seu chamado, não precisa. Mas conhecer a palavra do Senhor, se permitir estar em crescimento, permitir estar com a sua mente em constante crescimento, em desenvolvimento, faz com que a gente não fique travado, parado. Se a gente não está travado, parado, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, a insônia vai embora, todas essas doenças que existem hoje da mente, a gente precisa ocupar e preencher com o Senhor. Então, quando ele está dizendo aqui que precisa de um preparo intelectual, é para o mestre, é para o pastor, é para o presbítero, é para o diácono, é para o evangelista, é para exercer os dons do Senhor, mas também é para nós que somos membros, que fazemos parte do corpo de Deus, do corpo de Cristo, da igreja do nosso Senhor, que sabemos que temos o compromisso de levar o evangelho a toda criatura. Como que nós vamos levar o evangelho despreparados? Se fosse assim, como ele vai dizer, Paulo era o homem mais frio na fé. E não é isso que Paulo deixa de conhecimento e de ensinamento para nós. Na letra dele ele vai falar sobre um coração em chamas. Ele vai falar que nós precisamos alcançar as mentes e os corações nos dias de hoje. Isso seria apenas possível se os obreiros tivessem uma mente bem preparada e conectada em um coração em chamas. Quando ele traz esse coração em chamas, que aqui no texto está entre aspas, ele está falando de amor. Ele está falando de desprendimento. Ele está falando de prazer e satisfação em fazer a obra do Senhor. Eu posso fazer a obra do Senhor sem estar no púlpito, sem estar com o microfone, sem estar lá na frente.
Eu posso fazer a obra do Senhor lá na porta, eu posso fazer a obra do Senhor evangelizando no meio em que eu vivo, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, nos meus vizinhos. Eu posso fazer a obra do Senhor sem holofote, sem querer aparecer. Mas, para isso, tem que arder dentro da gente. E quando arde, a gente tem que fazer, irmão. Não pode se travar, não se permitir. Porque o Senhor, Ele nos dá dons. Ele confia em nós. Ele conta comigo e contigo para fazer a obra dele. Na conclusão, ele diz que é preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Por que ele fala isso? Porque tem muita gente que diz que vai fazer teologia e esfria na fé, que discorda, porque eu aprendi determinada coisa que eu não concordo, confronta com a palavra, porque desviou, porque saiu da igreja, porque, meu irmão, vamos orar. Porque a palavra nos ensina que o conhecimento liberta. Que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a libertação não afasta ninguém da igreja. A libertação não afasta ninguém dos caminhos de Cristo. Até porque se conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Não é Jesus? Então como que você vai conhecer uma palavra que vai te libertar, vai te trazer a verdade, e a verdade vai jogar você para fora da igreja? A igreja não precisa habitar dentro de nós. Cristo quer morar dentro de nós. Cristo quer usar nossas vidas como modelo, como exemplo, como referência. Então não cai nesse estigma de que quem estuda se afasta, quem estuda se esfria. Meu irmão, ore por essa vida que esfriou, ore por essa vida que afastou, porque não é esse o propósito do Senhor. E nós sabemos que o inimigo ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão. É assim que diz a palavra, que ele está ao nosso derredor bramando, querendo uma brecha para nos derrubar. Então não foi o conhecimento, não foi a teologia, não foi o estudo. Foi algo que entristeceu e permitiu, ou entristeceu, ou constrangeu, ou confrontou, que faz a pessoa dar essa brecha, essa oportunidade para o inimigo lançar ela fora dos caminhos do Senhor. E lança mesmo, porque nós precisamos estar guardados e revestidos na palma da mão do Senhor, mas fazendo primeiro a nossa parte. Este, no entanto, soube conjugar aqui. No Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado do que ele está falando de Paulo. Este, no entanto, soube conjugar o preparo intelectual, poder que ele tinha de conhecimento intelectual, não falando de secular, mas o conhecimento, né? Dos estudos, da história, da sociologia, da filosofia, de tudo, né? E o poder do alto, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. E disso que as nossas igrejas precisam. Homens cheios do Espírito, mas do mesmo modo com a mente iluminada para responder com mansidão e temor, a razão da nossa esperança. Quando nós somos questionados por algum irmão sobre alguma situação, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus para responder com mansidão, para não jogar aquela vida fora, né? E em relação ao conhecimento de Paulo, foi o conhecimento de Paulo que em Atenas, quando ele estava diante daqueles altares, aquelas imagens, e aí tinha um altar ao Deus desconhecido, que o Espírito deu entendimento a Paulo para converter aquelas pessoas através daquele espaço ao Deus desconhecido. Se Paulo não tivesse aquele conhecimento, ele não conseguiria ter usado essa estratégia que o Espírito deu com razão, com firmeza, para que as pessoas aceitassem Jesus. Então o conhecimento das outras, da cultura, das outras regiões, de outras situações, ele não nos afeta. Nós precisamos usar para conseguir convencer aquela pessoa de que ela não está no caminho certo. Nós temos que parar com essa visão enganosa de que, meu irmãozinho está indo naquela igreja lá, aí está frequentando aquilo ali, pelo menos não está em casa, né? Pelo menos está fazendo alguma coisa. Não, porque ele está aprendendo errado. Não, porque o que ele está fazendo não vai levar ele para uma vida eterna. Não vai levar ele para a salvação. As coisas hoje são muito rápidas. Jesus volta amanhã, não deu tempo de salvar essa alma.
são almas. O que nós precisamos ter na nossa mente é que nós precisamos fazer aquilo que o Senhor pede para que nós façamos. Aquilo que Ele conta comigo e contigo para fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade do Senhor, que Ele tem confiado, tem permitido que nós estejamos aqui de pé, eu, meu irmão Davi, o diácono Davi, ministrando a palavra do Senhor, sempre com dedicação, com busca, para que a gente possa trazer o melhor do Senhor para cada irmão. Daqui mais 3 lições nós vamos estar encerrando essa lição desse trimestre. Para iniciar esta lição, a lição ela já está publicada, não sei dizer para os irmãos se já tem aqui em Araruama, mas no próximo trimestre, daqui 4 semanas, 3 para acabar a lição, na 4ª nós vamos estar na igreja para a primeira aula presencial, que vai ser 4 de julho. Os irmãos que desejarem já adquirir a revista, conversem com a pastora, falem com ela, falem no grupo, para a gente estar buscando uma melhor solução para cada um. E o próximo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Vai ser bênção, como todas são. Nós estamos nos preparando, o Espírito tem nos preparado para um novo momento de conhecimento. Vamos nos aprofundar, vamos desejar estar cheios do Senhor. Amém? Um domingo abençoado a todos. Nos encontramos às 7 horas da noite no culto. Fique em paz, meu irmão, em nome de Jesus.